Hoje estamos de volta com o programa SBT Comunidade e agora para toda a região Mato Grossense, Sinop, região norte. Muito boa tarde a vocês, muito obrigado pelo carinho. De toda a região, nosso abraço, muito obrigado pela audiência maciça da região. Conforme anunciamos, nós estamos recebendo nessa tarde, numa entrevista especial e exclusiva, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também relator das contas da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, a Secopa, o conselheiro Antônio Joaquim. Conselheiro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter atendido a nossa equipe. Eu já quero começar já lhe perguntando, porque a Copa do Mundo já passou. Aquilo que parecia ser um grande presente para o estado de Mato Grosso, em especial para Grande Cuiabá, acabou não acontecendo, ou seja, que era a conclusão das obras, principalmente de mobilidade urbana aqui para a Grande Cuiabá. E por conta disso, a população vive um momento de insegurança, de insatisfação e de grande apreensão, no sentido de que até quando essas obras vão? O que o senhor considera que faltou para que estas obras ficassem prontas e hoje tivéssemos uma cidade com um trânsito propriamente dito fluindo melhor? Bom, em primeiro lugar eu quero relembrar que nós estamos discutindo isto já há algum tempo. O tribunal tomou a iniciativa de, em meados de 2012, iniciar um processo de informação independente para a população sobre o estágio das obras. E lá naquele primeiro relatório que nós produzimos, em meados de 2012, ficou claramente identificado que havia atrasos relevantes em relação às obras da Copa do Mundo. E ficou caracterizado atrasos que variaram de 30 a 6 meses. E naquele momento, eu acho que se perdeu muito tempo, o próprio governo, em questionar o relatório. Eu acho que aquilo ali foi um momento onde eu digo que faltou planejamento e faltou atitude. Ali era um momento de tomar uma atitude de priorizar algumas obras, concluí-las, segurar algumas e, depois de concluídas aquelas, iniciar outras. Exatamente para permitir um desafogamento da cidade de Cuiabá e de Várzea Grande. Porque eu tenho dito o seguinte, não é de bom senso não admitir que a grandiosidade das obras, o volume das obras, não tinha como não criar um problema de estrangulamento no trânsito. Então esse planejamento poderia ser nesse sentido de diminuir. E também a atitude no sentido de priorizar, como eu disse, para evitar concentrar o estrangulamento em determinados setores da Mas cidade. o que impediu, conselheiro, do governo do estado, a própria Secopa, que era a secretaria responsável por isso, de ter tomado essa atitude, de ter analisado, avaliado melhor essa situação lá atrás, em 2012? Porque o Tribunal de Contas, eu me lembro bem, na ocasião, foi duramente criticado, inclusive pelo próprio governador Simão Barbosa, por setores da política de Mato Grosso. Por que essa atitude e por que este planejamento não foi modificado? O fato é que não foi. Né? Não houve a relevância, não se deu a relevância para um trabalho independente, que era o trabalho do Tribunal de Contas. Mas o fato é que a Copa ocorreu. Nós dizíamos assim, o estádio não vai ficar pronto em dezembro, ele ficou pronto em maio. Mas houve a Copa do Mundo, graças a Deus as coisas aconteceram, o povo cuiabano, o Várzea Grandense, deu um show de civilidade, enfim, as coisas aconteceram. Agora, ficaram remanescentes essas obras. E mais uma vez um desgaste que eu considero desnecessário para o governo. Se houvesse as atitudes, o planejamento e a transparência, do exemplo do viaduto Cefaz, através dessa interdição do viaduto Cefaz, gerou uma insegurança em toda a cidade muito grande. E aí, quando há falta de transparência, por que interditou lá atrás o viaduto, quais
foram os motivos, que tivesse colocado isso de forma bastante clara, como está colocado agora, eu acho que evitaria os boatos, as versões, né? As opiniões na mídia. Eu tenho dito, o professor da universidade vai e diz que tem problema seríssimo nas obras, o professor da engenharia, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, fala que tem problema. Enfim, vai gerando uma total insegurança do cidadão. E por omissão também. Essa questão aí da encosta do Despraiado é um problema gravíssimo, que está parado, porque não houve ainda a desapropriação adequada. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o governo existe para tomar atitudes e decisões. Essas questões de desapropriação, quando elas passam do limite do necessário, é preciso tomar uma decisão e que depois se discuta na justiça. Mato Grosso, na sua opinião, se preparou para a realização destas obras? Na sua avaliação? Eu acho que houve um problema que a gente tem que considerar o momento que houve essa decisão. Você se lembra que havia uma disputa, né, entre Campo Grande, Goiânia e Mato Grosso, Cuiabá. E na época o governador Blairo Maggi, ele teve que acelerar, vamos dizer assim, as decisões e aí aconteceu de ter projetos mal elaborados, maus projetos que para serem executados já na origem, sem muita qualidade, também a origem dos grandes problemas das obras vem da questão dos projetos. Agora, é uma situação que a gente fica com dificuldade de dar uma palavra definitiva, que também, naquele momento, a disputa ensejava a necessidade de tomada de decisões. Em outras palavras, prometeram algo para poder viabilizar a realização da Copa aqui no estado de Mato Grosso, sem ter a completa ideia do que verdadeiramente estavam ali fazendo. Ou na verdade, além da promessa, foram executados projetos executivos sem o devido estudo mais aprofundado. Isso gerou projetos que não estavam absolutamente concluídos ou aprofundados para evitar problemas que surgiram na execução das obras. Grande parte dessas obras, principalmente da mobilidade urbana, apresentaram problemas. Muitas delas tiveram que ser refeitas. Daí, talvez, a grande preocupação de alguns setores, como o CREA, que o senhor citou, como o próprio Departamento de Engenharia da UFMT, e a população, enfim, que ficou realmente insegura com toda essa situação. Porque nós estamos tratando de alguns bilhões de reais, dinheiro público, que vem através de pagamento de impostos de contribuintes e que, como o senhor bem disse agora, eu até agradeço a sua sinceridade, que não foram bem explicados. Não foram bem explicados. O que nós podemos esperar daqui para frente, conselheiro Antônio Joaquim, como sendo também relator das contas da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, a Secopa? Nessa situação que gerou essa insegurança nesse momento, só tinha um caminho o Tribunal de Contas a tomar, que foi o que tomou. Numa decisão cautelar inicial, singular, nós determinamos que o governo contrate uma empresa que tenha credibilidade nacional, que tenha reconhecimento técnico, para fazer uma perícia, um laudo em todas as obras, viadutos e trincheiras, para acabar de vez com as dúvidas, com a insegurança. Esta empresa contratada vai emitir essa perícia, esse laudo pericial, dizendo o seguinte: esta obra está 100% garantida. Quem que vai arcar com esse custo desta avaliação? Certamente não, com certeza é o próprio governo e, consequentemente, a população. Agora, nesse momento dessa insegurança, dessa boataria, o custo aí é quase que irrelevante, porque o que é preciso é recompor a tranquilidade da cidadania, da população. É preciso que todo mundo passe em cima do viaduto e não tenha nenhuma dúvida, ou embaixo, né, no caso da Cefaz, não tem nenhuma dúvida em achar que há possibilidade de ter problemas. Então, não há outra solução, porque senão você fica comparando versões e boatos, deste ou daquele. Então, não há outra solução a não ser uma empresa independente, que não tenha ligação com as empreiteiras que construíram as obras, que não tenham ligação com o governo e que possa emitir definitivamente esse laudo.
feito o laudo e constatado que não há problema, cria tranquilidade. Se constatar que há o problema, tem que também propor qual é a solução do problema. Então, o tribunal vai acompanhar até o final desses laudos, naquilo que der problema, para que se execute as soluções propostas por essa empresa, por esse laudo. Conselheiro Antônio Joaquim, sem dúvida nenhuma, era tudo isso que a população que está do lado de fora assistindo, todo esse imbróglio causado por conta dessas obras da Copa, esperava do Tribunal de Contas. Agora, por que essa atitude e essa postura que nós estamos vendo hoje do Tribunal de Contas do Estado não aconteceu lá atrás, lá em 2012, quando o senhor mesmo teve a coragem de vir a público e dizer e apontar os problemas, já deixando um sinal de alerta, um sinal vermelho para a população e para o próprio governo do que poderia acontecer futuramente? Olha, os atrasos identificados lá atrás já demonstravam com clareza que deveria haver uma tomada de atitudes em relação ao andamento da execução das obras. Até este momento, com a interdição do viaduto da Secretaria de Fazenda, não havia nenhum tipo de acusação explícita de qualidade da obra. Até porque a grande maioria das obras não foram recebidas ainda pelo governo. No caso do viaduto de Cefaz, não foi recebido e todo o problema que houve, certamente o governo não vai gastar um centavo com isso. Isso é de responsabilidade das empreiteiras. Então o tribunal vem agindo ao longo desses 2, 3 anos, eu como relator e os meus conselheiros, meus colegas conselheiros sempre dando apoio, com certa prudência, com cautela, para evitar também criar-se um problema, porque você mesmo reconheceu e lembrou que nós fomos muito criticados na época que nós identificávamos e dizia com clareza que havia atrasos significativos. As pessoas, o tribunal está contra a Copa do Mundo, o tribunal está querendo criar problemas para a Copa. Nada disso era a nossa motivação. A nossa motivação era cumprir o nosso dever de fazer a fiscalização e naquele momento cabia esse tipo de fiscalização. Por isso que eu falo, faltou planejamento, faltou atitude. Lá atrás, quando identificados os problemas de atrasos principalmente, houver sanções a esses contratos. O governo omitiu toda essa situação, conselheiro, porque a impressão que passa para nós hoje é que durante todo esse tempo o governo e a própria Secopa foi colocando para debaixo do tapete todos os problemas, sem se preocupar com a população, sem se preocupar com o Estado e com o dinheiro público. Eu acho que faltou a atitude, quando eu digo atitude, também faltou a transparência de enfrentar os problemas. Porque como que você vai admitir que um volume de obra dessa natureza não dê problema? Eu costumo dizer, tenho dito, se você vai construir uma casa para você morar, dá problema na construção, imagina um volume de 3 bilhões de obras. Então é evidente que tem problemas. O que era preciso era sempre quando o problema fosse surgindo, como os atrasos e como qualquer outro tipo de problema, serem enfrentados, sancionar as empresas pelos atrasos. Eu lembro que no viaduto da Santa Rosa tinha uma empresa chamada Estéreo Engenharia que estava inadimplente completamente. Uma das obras mais atrasadas naquela época, e foi rescindido o contrato com essa empresa e contratada outra, exatamente porque o relatório do tribunal praticamente obrigou o governo a fazer isso. Não sei se não tivesse o relatório, haveria esse rompimento desse contrato. O senhor tocou num assunto aí muito importante que diz respeito às empreiteiras, às empresas contratadas para fazer estas obras. A grande reclamação do CREA, e daí também volto a falar da área de engenharia da UFMT, é que grande parte dessas empresas não estavam qualificadas e nem tinha dentro do seu corpo de profissionais pessoais qualificados, nem sequer engenheiros para fiscalizar obras como esta, por exemplo, do viaduto da Cefaz. Olha, conselheiro, estas empresas que foram contratadas, bem como esses contratos que foram firmados, não passaram por um critério de avaliação, de condições de operação, para que estas empresas pudessem assumir estas obras bilionárias? Olha, seria muita vamos dizer, ousadia o tribunal dizer o seguinte: a empresa XY não está qualificada, porque em tese todas elas estavam qualificadas. No papel. Sim, mas você não pode agir se não for um fato consumado, no caso de atraso já é um fato que cabe sanções.
Mas as empresas, em tese, todas estavam preparadas. Elas ganharam uma concorrência pública, transparente. O Ministério Público não entrou com nenhuma ação de falta de legalidade de qualquer empresa, que é o fiscal da lei. Então, os contratos foram assinados, até o momento de assinado, de acordo com a legislação. Então, não havia essa especulação, as empresas não estavam preparadas. A grande maioria das empresas são conhecidas do mercado. No caso do VLT, são consórcios de empresas nacionais, né? Camargo, Corrêa, não me lembro o nome, mas são empresas nacionais. Nesse caso, todas as obras têm um fiscal do governo. Um fiscal que é um fiscal só daquela obra, e no caso do VLT tinha ainda uma empresa contratada para fiscalizar. Então, faltou aí sim que o fiscal, no caso onde deu problemas, tivesse identificado no momento da execução do projeto os problemas que iam aparecendo e mandasse tomar aí as providências de correções naquele momento que estava sendo executado. Nesse caso aqui do viaduto, foi um projeto errado e executado 100% errado. Quer dizer, não houve realmente e faltou o fiscal. Fiscalização. Faltou. Tinha um fiscal, mas não foi efetivo. Né? Não foi no caso do tribunal, nós fiscalizamos o resultado da obra. Nós não estávamos ali no dia que estava fazendo lá aquele concreto. Naquele momento, Segundo tinha um que se técnico, fazer prova se o concreto era adequado ou não pelo fiscal. Quer dizer, então houve realmente falta de efetividade. Precisou de um técnico do Tribunal de Contas, da área de engenharia, ir lá e certificar que faltou, no mínimo, 41% de ferragens ali. Nesse caso do Cefaz, não foi nenhum técnico, foi uma própria empresa contratada pela empreiteira que identificou por laudo que o problema é este. E que nós estamos solicitando, determinando para contratar outra empresa para confrontar esse laudo, porque essa empresa foi contratada pela própria empreiteira que executou. Que é uma denúncia muito séria, não estou colocando em dúvida a credibilidade do laudo da empresa contratada, mas no momento de insegurança é preciso confrontar com outra empresa para evitar qualquer tipo de insegurança em relação a isso. Por que os TACs, termos de ajustamento de conduta, e contratos... No nosso caso é o TAG, termo de ajustamento de gestão. De gestão. Corrigindo, obrigado. Não foram respeitados, por exemplo, ora pelo governo do estado, e contratos que foram assinados também e que não foram respeitados. Na verdade, o TAG não chegou a ser assinado. Nós fizemos umas 6 reuniões preliminares com o governo, inclusive uma com o próprio governador, onde houve a sinalização para nós providenciarmos o TAG, o termo de ajustamento de gestão. E nós chegamos a um documento final do TAG, onde previa um novo cronograma de execução dessas obras que estão inacabadas em relação às obras da Copa do Mundo e várias outras medidas que estavam dentro do TAG. Mandamos essa cópia final depois de 6 reuniões em conjunto, inclusive chamando os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande. E mandamos para o governo há 2 semanas. Então não houve a decisão de assinar. Nem se ter assinatura. Não houve. Então nós não podemos obrigar. O termo de ajustamento de gestão passa a ser uma obrigação quando o gestor assina. É uma via de mão dupla, é um compromisso. Sim. Não pode ser unilateral do tribunal. Como não assinou, aí eu tomei a medida cautelar determinando essas questões que nós estamos discutindo para que fossem cumpridas em razão da não assinatura do TAG. Conselheiro Antônio Joaquim, o senhor já foi deputado estadual por 2 mandatos. Já foi deputado federal, secretário estadual de infraestrutura. O senhor também já foi secretário de educação do estado de Mato Grosso. Na sua avaliação como homem público, conhecendo exatamente a questão pública do jeito que ela é, e hoje estando como conselheiro e hoje sendo conselheiro do Tribunal de Contas, relator das contas da Secopa, qual o legado que está sendo deixado e que vai ser deixado para a população do estado de Mato Grosso? Principalmente para o próximo gestor do estado, próximo governador, a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Aguilera, eu tenho dito e não tenho nenhum constrangimento em afirmar, com
todos os problemas que existem, eu acho que foi muito mais vamos dizer, da falta do planejamento, da transparência e das atitudes do governo, com todos os problemas que existem, da insegurança que hoje a população vive em relação à qualidade das obras, mas não é de bom senso subestimar esse legado. Se você considerar Cuiabá e Várzea Grande com tudo funcionando, todas as trincheiras, os viadutos, o VLT funcionando, é uma revolução na mobilidade urbana de Cuiabá e Várzea Grande. Não vamos ignorar a grandiosidade desses investimentos e a melhoria transformadora, revolucionária na mobilidade de Cuiabá e Várzea Grande. Isso não significa dizer que os problemas que foram detectados e que existem até hoje não estão criando insegurança, desconforto enfim, uma má vivência da população em relação ao resultado dessas obras. Mas ignorar que é um momento de transformação é impossível. Como cidadão, como conselheiro, nós temos que reconhecer que não é normal o volume de investimentos que foram feitos numa cidade, se você comparar no Brasil inteiro, do ponto de vista proporcional, são os maiores investimentos que foram feitos nos últimos anos. Numa situação normal, nós teríamos que esperar 15, 20 anos para ter esse tanto de investimento de uma vez só para melhorar a cidade de Cuiabá e Várzea Grande. Então, eu não tenho nenhum constrangimento de afirmar, porque eu tenho clareza e tenho a minha consciência tranquila de que no Tribunal de Contas nós estamos trabalhando, cumprindo o nosso dever. Não queremos ajudar nem governo, nem oposição. Nosso compromisso é estar ao lado da sociedade, cumprindo o nosso papel de fiscalização. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também relator das contas da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, a Secopa, conselheiro Antônio Joaquim. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Agradeço muito pela entrevista. Muito obrigado. Satisfação é minha. Obrigado. E assim nós encerramos o programa SBT Comunidade desta segunda-feira, desejando a você uma ótima tarde e uma feliz semana também. Que Deus abençoe a você. Shalom.